Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E siga as suas instruções. Quando assim nós procedemos, nós mantemos no caminho. Os mandamentos escritos pelo Deus vivo na tábua de um coração de pedra, né? Quando há a iluminação através do ensino do Evangelho, a água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, que desmiúça toda a dureza do coração, que o seu espírito o convence do seu pecado e dos seus maus caminhos, e a sua palavra vai tirando toda dureza do coração. A água, quando começa a ser irrigada, né? A água transformada em vinho, o vinho definitivo, o sangue, testificando que água, espírito e sangue é um só. Não existe a expiação pelos pecados sem o sangue. E quando assim nós tomamos posse dessas verdades, há uma transformação. O coração, que antes era como uma cisterna rachada que não retia a água que é viva e eficaz, que é a sua palavra, passa a fazer morada em nosso coração. E nós nos tornamos uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. No Evangelho de João, no capítulo 16, ali do versículo 22 em diante, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos e a partir desse versículo ele fala que ali haveria um momento de sofrimento para seus discípulos, né? Porque seria o momento da morte de cruz e eles iriam ficar entristecidos, mas depois veria uma alegria, né? Uma alegria eterna para aqueles que permanecessem na fé nele, né? Porque a Bíblia diz que é mais fácil os céus e a terra desaparecer do que cair um traço da menor letra desta profecia. Apocalipse também é bem claro que todo aquele que nós temos que ser vigilantes, ter cautela, né, para não deturpar nenhuma palavra desta profecia, porque aquele que acrescenta algo, lhe será acrescentado as pragas aqui descritas. Nós temos como exemplo Faraó, né, que não ouvia o que Deus lhe dizia, e com isso seu coração era endurecido cada vez mais por conta da dureza, né? Por conta da desobediência que endurece o coração através da confiança que ele tinha em outros deuses, e ele foi amaldiçoado pelos seus próprios deuses, pelos seus próprios deuses que ele confiava, lhe sobreveio as pragas. Assim como Deus nos disse ontem de Jezabel, né? Jezabel foi condenada pelos seus próprios deuses, foi amaldiçoada, né? Porque ela diz que iria tirar a vida de Elias, né? E Deus arrebata Elias com vida e ela fica com a maldição para sempre sobre a sua vida. Pela graça sois salvos, né? Pela obediência, todo aquele que segue com a fé em Cristo Jesus, porque ninguém consegue ser justificado pela lei. E a Bíblia diz também que todo aquele que retirar uma palavra
né, uma vírgula desta profecia, ele riscará o nome no livro da vida. E muitos têm retirado, né, têm suprimido a verdade através da injustiça humana. Ao invés de atraído sobre si a felicidade que vem através da verdade, tem atraído sobre si uma infelicidade por suprimir essas verdades, porque a felicidade ela opera com a verdade, né? E quando se pratica a injustiça, o amor ele opera na justiça. Quando se pratica a injustiça, só raiz venosa, né? E não se alcança a justiça. Por isso, Jesus nos adverte, né, a ficar vigilantes, porque muitos são os que estão sendo seduzidos pela serpente, né? Assim como ele sempre nos diz, Paulo dizia, temo que assim como a serpente seduziu Eva ali no paraíso, venha vos seduzir, né? E afastar da pura e devoção a Cristo Jesus, do qual ele mesmo diz, está escrito lá em João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como ele sempre dizia ali aos religiosos, aos fariseus, né? Vós estáis querendo herdar o reino dos céus até agora por força, porque eles não reconheciam a Jesus. Jesus não falava de si, ele falava do Pai, do Deus vivo. E se eles não reconheciam aquela doutrina, eles não conheciam ao Pai, né? Porque a mensagem é esta, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, né? Habitou cheio da sua graça, cheio do resplendor, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Mas os homens o rejeitaram, porque suas obras eram más. As suas verdades expunham as mentiras, né, dos homens, as obras más. E eles o rejeitaram. Mas ele veio para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de salvação, Deus o enviou e ele cumpriu toda a vontade perfeita e agradável do Pai. E ele mesmo declarou, Pai, se possível me passa desse cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade. E Deus não poupou o seu unigênito, o único Filho e primogênito na ressurreição. E através dele, todo aquele que crê de coração, todo aquele que abandona os seus maus caminhos e passa a praticar as boas obras conforme a direção do seu Santo Espírito, porque ninguém produz boas obras se não for através das suas virtudes, se não for através da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, do amor acrescentado à nossa fé. Somente assim nós conseguimos andar em retidão, em sinceridade, no amor sincero, na fé sincera, no amor reverente, mantendo dia após dia esta chama, esta fé, esta luz acesa, né? Com a renovação através do seu Santo Espírito, porque somente assim se alcança a salvação, a vida eterna. Porque Deus, ele foi bem claro a Moisés, de maneira alguma, uso da misericórdia como quero, né? O melhor é a gente andar em boas obras, desviando do mal, estar vigilantes em oração, em alertas daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe. E mais um dia que a gente continue perseverante na fé,
ouvintes e praticantes da sua palavra, operando através da sua justiça, que opera no amor, como ele nos tem ensinado. Não vos concedo espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio, do qual nós andamos praticando a justiça. Porque aquele que volta ao pecado, ele não continua vivendo justamente. E já não é possível as suas obras de justiça o salvar, porque Jesus, ele tudo contempla, né? E ele é aquele que galardoa segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Que a gente ande em obediência ao seu Espírito, porque todo aquele que o segue persevera na fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Assim como ele é o alfa e o ômega. E mais um dia que a gente continue perseverante. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.